Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, estamos falando da vida no milênio, e agora, nesse ponto 5, vamos falar sobre a visão de Isaías, que ele vê Israel passando por uma mudança durante o milênio, e vê também a terra. Ok? Então o título, Isaías viu a mudança em Israel e na terra. No capítulo 65 do seu livro, Isaías vê Israel perdoado e Deus esquecendo-se dos pecados de Israel. Eu botei esquecendo-se aqui, Deus diz que vai esquecer. Eu botei esquecendo-se porque, vamos dizer, literalmente, não é o nosso esquecer de perder memória, né? Significa para Deus desconsiderar. Então, Isaías 65,16 diz: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito do Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Então, esse capítulo, ele é claro, estamos estudando ele aí diversas vezes. Eu mostrei para vocês do capítulo 61 até o capítulo 65, é uma sequência em que é descrita até a grande tribulação, e esse texto aqui, ele está descrevendo o fim da grande tribulação, o início do milênio, quando Deus diz que esquece os pecados de Israel, ok? Estão encobertas diante dos meus olhos. Quando que isso ocorre? No Yom Kippur, no fim da grande tribulação, início do milênio. Essa é a profecia. O comentário prossegue: Israel também esquecerá dos seus pecados. E no versículo seguinte, Isaías diz, Deus diz para o profeta: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Preste atenção, irmãos, eu já vou aqui eliminar um erro grave que alguns intérpretes cometiam. Eles liam esse versículo aqui e falava novo céu e nova terra, eles pensavam que era o novo céu e nova terra do Apocalipse. Não, eles são diferentes. Lá do Apocalipse está falando da eternidade. Esse aqui está falando da vida aqui nessa terra, uma mudança que a terra sofre, tanto o céu quanto a terra vai passar por uma mudança, tá ok? E isso é provado que é antes do milênio. Por quê? Porque Isaías vai falar nos versículos seguintes agora de pessoas nascendo e morrendo. Então não é eternidade. Isaías agora vai falar de pessoas vivendo 100 anos, vai falar de pecador. Então não pode estar falando de eternidade, ok? Então, relendo: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ok? Quem? Israel. Isso aqui é paralelo às 70 semanas de Daniel, em que ele fala o propósito. O fim da grande tribulação é o fim das 70 semanas de Daniel, e está escrito lá: dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. De quem? De Israel, porque o anjo falou claramente para Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, os propósitos das 70 semanas é para Israel. Então vai ser dado fim aos pecados de Israel. Eles nem se recordarão, né? Mas também não é esquecer, perda de memória. A pessoa, quando é perdoada, se converte, aqueles erros do passado parece que foram feitos por outra pessoa. O comentário prossegue: os céus novos e nova terra, retratado nesse texto, são diferentes dos novos céus e nova terra do Apocalipse. Isaías retrata a transformação que o céu atmosférico sofrerá no início do milênio. Hoje este céu é ocupado pelas hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Efésios 5,16. Durante o milênio, essa região estará vazia, pois o dragão e seus demônios foram presos. Nós vimos, foram presos no abismo. Durante 1000 anos, eles não podem agir. A nova terra
tratada por Isaías descreve a mudança que a criação sofrerá para abrigar o reino de Deus. Ou seja, essa terra que nos gera alimento, ela vai passar por uma mudança, ok? Nesse período do reino de Deus. O comentário prossegue. A terra produzirá melhor alimento e as doenças serão reduzidas. O novo céu e a nova terra do Apocalipse retrata vida eterna após o milênio. Então, observe, nós estamos tratando aqui de Isaías 65. Esse novo céu, essa nova terra, é o início do milênio. Está falando de uma mudança no céu e na terra, mas não é aquele céu e terra espiritual depois do milênio, tá bom? Bom, nós estamos vendo Isaías 65, ok? Ele está vendo Jerusalém, é uma visão, ele está vendo Jerusalém e Deus está descrevendo para ele, ok? Então o profeta, ele vê a paz reinando em Jerusalém. Os versículos 18 e 19, os versículos seguintes. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Ou seja, Jerusalém não será mais destruída. Bom, isso aqui se cumpriu uma destruição de Israel, que Daniel tinha profetizado nas 70 semanas, ok? Mas, graças a Deus, a cidade foi reconstruída, depois destruída pelos romanos, mas reconstruída, importante, Israel está habitando lá. Mas hoje Deus ainda não predomina no coração dos israelitas. Infelizmente, se você pesquisar na internet, o que você vai encontrar, o que predomina hoje no coração dos israelitas é o espiritismo judaico. Eu falei para vocês, eu mostrei o livro de André Kuga, o Espiritismo Judaico. Esse livro está à venda. É aquele espiritismo criado por Baal Shem Tov há 200 anos atrás, e aquele espiritismo cabalista, né? Tá, ok? Mas todos os homens rabinos que disseram que Deus permitiu que espíritos dos sábios do passado viessem ensinar as escrituras a eles. Nós sabemos que os espíritos são esses. São espíritos maus, porque os espíritos dos mortos não podem voltar a esse mundo. Sendo sábio do passado, profeta do passado, não podem voltar. O comentário prossegue. O versículo 20 deixa clara a diferença da nova terra de Isaías para a nova terra do Apocalipse. Na nova terra de Isaías, vemos os homens nascendo e morrendo, ou seja, ainda vivem em corpos corruptíveis, que é o nosso corpo hoje. Israel está na terra, as nações na terra vivendo em corpos corruptíveis, ou seja, corpos ainda com pecado, ok? Veja o capítulo 5, então, versículo 20, que ensina isso. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, ou seja, os velhos morrerão, só que vão morrer numa idade bem avançada, não vai haver acidentes, né? Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, veja, Isaías está dizendo que a saúde do homem vai mudar de uma maneira que um homem com 100 anos, ele vai ter a saúde de um jovem de 18, 20 anos, tá bom? Ou seja, então é um prolongamento da vida como ocorria antes do dilúvio. Então veja que existe uma semelhança na profecia, tá, ok? Do que acontecia com os animais e também em relação à vida longa dos homens. Antes do dilúvio, eles viviam mais. Isaías descreve o milênio como um período de bênção, onde o povo de Deus terá autonomia na terra e não serão mais escravizados. Trabalharão para o seu sustento e não para enriquecimento de outros. Olha, Isaías prossegue, né? E versículo 21 diz: e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem.
não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. É claro que isso aqui não está falando de eternidade, então não é o mesmo novo céu e nova terra do Apocalipse. O novo céu e nova terra de Isaías está retratando essa mudança, essa transformação no início do milênio. O comentário prossegue. A pobreza diminuirá consideravelmente. Infelizmente, certamente existirá, né? O próprio Deus falou para Moisés que enquanto existir homem na terra, haverá pobre, tá ok? Porém, ela vai diminuir sensivelmente. Prossegue. Isaías vê um reino onde todo tipo de violência e opressão serão suprimidos. Com certeza temos aqui um resultado da prisão do dragão no início do milênio. Ele é o responsável pelas atrocidades que ocorrem nos dias de hoje. Ou seja, enquanto se o homem, uma pausa aqui para explicar a vocês, se o homem está nesse corpo corruptível, nesse corpo que já traz uma herança do pecado, um corpo corrompido, é muito difícil ele ceder à tentação do inimigo. Durante o milênio, ele e os homens estarão nesse corpo, só que sem Satanás para tentar. Ok? Então, vai melhorar a justiça, porque até esse sentimento de querer ser melhor do que o outro, ou então olhar para o outro que está sofrendo e não sentir nada. Então, o sentimento mais puro, aquelas pessoas que um quer ajudar o outro, né? Independente até do cristianismo, o cristianismo faz porque é a ordem de Deus. Mas você tem pessoas que não é cristão, mas ele tem sempre aquele sentimento de ajudar o outro. E esse sentimento, podemos dizer que será o padrão do milênio. Vai ter os descontentes, né, problemáticos, mas o padrão do milênio, essa bondade vai crescer muito como sentimento próprio do ser humano durante o milênio. O comentário prossegue. Existe o erro humano, mas existe o erro que é inspirado pelo dragão, como tirar a vida de outro. Eu acho que a pessoa tirar a vida do outro, dar um tiro, ou por outra maneira, por um facão, eu penso que esse não é um sentimento humano, não. Eu penso que essa decisão de tirar a vida do outro é algo que Satanás está por trás desse sentimento. Okay? Porque preservar a vida é algo que o homem, naturalmente, ele quer fazer. Ok? O comentário prossegue. Com a prisão do dragão, permanecerá no homem apenas a herança do pecado de Adão, mas sem a força da ação do dragão. Durante este período, conheceremos a real situação do homem após o pecado. Saberemos o que o pecado fez com o homem. Quanto reduzirá o pecado no mundo? Eu coloquei uma pergunta. Não temos como responder. Mas com certeza, as grandes maldades do mundo, as grandes violências, de Nero a Hitler, os planos de controle que homens malignos fizeram, como Putin, né, fez esse plano lá para controlar a Ucrânia, né? Então os planos de controle que homens malignos fizeram foram obras do dragão. Durante o milênio, eles não existirão. O homem que é bom nos dias atuais será o padrão do milênio. É muito bom ver isso, né? Vamos dizer, essa mudança que a humanidade passará, ela não voltará ao estágio anterior ao estágio de Adão e Eva, ok? Que não tinham pecado. A humanidade não voltará a esse estágio, mas a humanidade viveu um estágio único. Viverá, digo, um estágio único. Tá bom? Ela teve um estágio excelente antes do pecado de Adão e Eva, ou seja, não tinha pecado no corpo. Depois disso, a humanidade começou a viver com o pecado no corpo e com o empurrão do dragão. Então, os homens foram levados para o mal. As nações foram levadas para o mal, da violência, da heresia, tudo. Ok? Veio Jesus Cristo, isso melhorou um pouco com a igreja.
mas até Israel foi levado pelo dragão. Durante o milênio, eles viverão um momento único porque não existirá esse empurrão do dragão. Ok? Então será um momento especial. O homem vivendo, infelizmente nasceu em pecado, ok? Mas agora com um controle melhor, já que não tem, como eu disse, o empurrão do dragão. Bom, Isaías, para concluir, né, mostrando que não faz parte realmente de um reino eterno, de um reino espiritual, tá bom? Antes, nós estamos tratando aqui de um reino terrestre. Isaías 65, 23 diz: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos de Yahvé, e os seus descendentes com ele. Então veja, eles terão filhos. Então Isaías está vendo um tempo em que os homens nascem, morrem. Isaías vê mudanças. O homem de 100 anos vai ter a saúde de um jovem de 20 anos. Então o homem vai viver mais. Ele vê mudança nos animais. Ok? Mas isso é aqui na Terra, não pode ser na eternidade, porque na eternidade não terá nascimento de pessoas. Aí entrou em contradição com o que Jesus Cristo disse, que nós seríamos como os anjos, que não casam nem se dão em casamento.